Se você ainda não vive na plenitude do que está escrito na palavra de Deus, você ainda não foi transformado. Pastor Pedro Medina. Quem ama a Bíblia? Palavra de Deus. Vamos abrir em Romanos capítulo 12. 2024 é o ano do? Aleluia. E Deus tem mostrado cada vez mais, confirmando, que esse é o ano do governo, através das notícias, através dos acontecimentos. Deus tem nos preparado para um ano maravilhoso. Esse ano ainda vai ser muito bom, amém? Aleluia. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem gostaria de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida? Então diga comigo assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, faz tempo que eu não prego nesse texto e é um texto extraordinário, é uma promessa extraordinária. Aqui fala de transformação, metamorfose, que está escrito no grego. Olha que coisa linda, palavra forte. Quando você pensa em metamorfose, você pensa, eu penso na lagarta que se transforma em borboleta, amém? Quando você vê uma lagarta, e a diferença entre a lagarta e a borboleta, se você falar para uma criança que aquela lagarta vai virar borboleta, ele não vai acreditar. Fala, não, impossível. Esse bicho vai virar uma borboleta linda, colorida, que voa com um movimento tão bonito, quase impossível de acreditar, mas é verdade. Eu quero explicar para vocês hoje, de manhã, nós estamos falando do ano do governo, e aqui fala da renovação da mente, do entendimento, para nós sermos transformados. Tem muita gente que é salva, mas ainda não foi transformada. Não confunda salvo com transformado. Você pode ser uma lagarta salva. Se eu pegar uma lagarta e colocar ela dentro de uma caixa de sapato, fazer uns furinhos, colocar aguinha, colocar matinho para ela comer, a partir de agora, ela está salva, porque eu coloquei ela numa caixa. Eu tirei ela da intempérie, tirei ela do frio, da chuva, do granizo, do calor, do raio, do fogo, do mato. Qualquer ser que possa feri-la, agora não vai mais, porque eu salvei aquela lagarta. Ela está protegida na minha caixinha que eu coloquei ela. Diga comigo, lagarta, salva. Agora, se essa lagarta, ela começa a passar por uma metamorfose, ela entra no casulo e ela passa pelo processo, quando ela sai de lá, ela começa então a voar. Deus quer que você voe, mas não confunda uma lagarta salva com uma lagarta transformada em borboleta. Amém? Qual a diferença, pastor? Tem muitas pessoas que tiveram a experiência de salvação. Elas conheceram Jesus, elas passaram aqui no altar, elas levantaram a mão, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser salvo. Quem não quer ser salvo, meu irmão? Quem não quer ser salvo desse mundo perverso? Quem não quer ser salvo do inferno? Quem que não quer ser salvo? Quem que não quer morar com Jesus quando morrer? Quem que não quer ter Deus do seu lado? É fácil ser salvo. Inclusive, para ser salvo, você não tem que fazer nada. Só tem que crer. Crer no seu Jesus Cristo e será salvo. Mas o processo que Deus quer fazer na sua vida não é só te salvar. E hoje tem muito cristão que ele está conformado com apenas ser salvo. Mas aqui na família do reino, nós vamos te incentivar a entrar nesse casulo e você sair voando como uma borboleta, que é o que Deus destinou. Está no teu DNA voar. Eu quero dizer, se você ainda não está voando, você ainda não foi transformado. Se você ainda não está brilhando, você ainda não foi transformado. Se você ainda não é livre para saltar, pular na presença de Deus, você ainda não foi transformado. Se você ainda não vive na plenitude do que está escrito na palavra de Deus, você ainda não foi transformado. Não confunda salvo com transformado. Muita gente, você vai falar com ela qualquer coisa. Não, eu já aceitei Jesus. Não, eu já batizei. Quantos versículos da Bíblia tem de salvação?
No Novo Testamento tem muito poucos, pouquíssimos. Agora, o que tem de versículo ensinando a nós sermos transformados, praticamente quase o resto da Bíblia toda. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade para aquela lagarta é que ela fosse uma borboleta que estivesse voando. Mas ela, para viver isso, ela precisava passar pela transformação, metamorfose. E nós estamos falando do ano do governo. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes para esse ano. Porque quando nós falamos de governo, na virada do ano, falamos que Deus vai entregar a cidade nas nossas mãos, amém? Falamos que Deus vai entregar para nós as 7 montanhas, os 7 montes. Deus quer nos entregar a cultura, Deus quer nos entregar a educação, as finanças. Deus quer nos colocar em posição como José, que foi governar no Egito, amém? Mas ninguém vai governar se primeiro não é governado por Deus. Agora, olha esse texto. Não sede conformados a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Semana passada, eu dei um alerta aqui sobre Taiwan. Sim ou não? Ok. E vocês viram que acho que foi no outro dia que eu falei, saiu notícia que ganhou lá o presidente contra a China, etc. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Qual era a briga que o povo ia ter com Taiwan, que a China tem com Taiwan? O que eles controlam? Os processadores, os chips processadores dos celulares e dos computadores. 80% da produção mundial está lá. Agora, esse texto está falando de programação. E nós sabemos que um computador, ele não faz o que ele quer. Ele é programado para fazer o que ele foi programado para fazer. Quando eu viajo, normalmente quando eu compro um computador de fora, por exemplo, eu compro na Espanha, ele vem programado com teclado para escrever em espanhol. E eu tenho uma dificuldade. Porque lá tem, por exemplo, o N com o acentinho, né, no meio, que é o nha, que a gente fala aqui, né, aqui seria o NH. E ele está no teclado, e aqui no Brasil não tem isso. E às vezes você está digitando, você dá um comando, ele dá outra coisa. Porque ele está programado para aquilo. O que eu preciso fazer? Se eu quero que aquele computador funcione do jeito que eu quero, eu preciso reprogramá-lo. Aí eu vou lá nas opções e vou escolher teclado português do Brasil, nem é português de Portugal. Eu preciso fazer uma programação para adaptar para aquilo que eu quero. Agora, muita atenção. Isso aqui é muito sério. Fazem 20 anos que eu sou um estudioso da palavra de Deus. E mesmo assim, até hoje, eu encontro erros na minha programação, na minha mente, na minha forma de pensar. Todos nós temos um microprocessador, alguns têm uns macroprocessador. E é o que dá os comandos na nossa vida, nossa mente, nosso cérebro. Você tem que entender que toda ação que você toma na sua vida, primeiro ela passou por onde? Pela mente. Até quando você fala assim, eu nem pensei. Pior ainda, se você nem pensou, é que a tua mente está tão programada para fazer aquilo, que você nem processa, você só faz. Eu explodi rápido, porque você tem um comando de explosão rápido. Eu mirei rápido, porque tudo isso está na tua mente. Você foi programado desse jeito. Agora entenda comigo, já faz aproximadamente entre 7 e 10 mil anos, né, que Adão e Eva pecaram, que o pecado entrou no mundo, e imagina, de 7 a 10 mil anos, que o ser humano vem sendo corrompido pelo pecado. Ele vem tendo todo tipo de sociedades, todo tipo de cultura, e nós viemos sendo reprogramados para pensar como o mundo pensa, como o diabo quer, como a Babilônia, como a Roma, como a Grécia, a Igreja Católica e assim por diante. Nossa mente programada pelos nossos pais, pelas nossas experiências que nós tivemos na infância, programadas na escola, a televisão, o doutrinamento, a música brasileira é outro, os livros, tudo isso vai nos programando a mente para pensar de um jeito. Inclusive, as grandes reuniões dos grandes magnatas do mundo, o que eles fazem é como reprogramar massivamente a mente da humanidade para fazer o que eles querem fazer. E eles fazem isso através da mídia, eles fazem isso através das notícias, e a mente vai sendo programada para você agir de um jeito. De repente, nós encontramos a Cristo. Tivemos um encontro com Jesus. Fomos salvos, encontramos o amor de Deus.
Quem aqui ficou deslumbrado com o amor de Jesus, ter morrido na cruz? Fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, que Jesus lindo, que Deus perfeito, que amor é esse? A gente canta, a gente chora, a gente fica impactado pela sua graça, seu amor. Mas sabe o que acontece? Você percebe que no outro dia, depois que você aceitou Jesus, todos os teus problemas continuam lá. Quem já percebeu isso? Você percebeu que no outro dia, depois você teve aquele encontro com Jesus, estava tudo lá. O pecado estava lá, os problemas estavam lá, tudo estava lá do mesmo. Você fala, meu Deus, você está apaixonado por Jesus, mas você continua com a dívida. Você vê que Deus não tirou teu nome do Serasa. Você vê que o agiota ainda está te ligando. Você vê que teus problemas continuam lá. Então essa experiência que você teve foi real? Foi real. Você foi salvo. Mas agora você precisa entrar num processo de transformação. E como que eu vou ser transformado, pastor? Quanto mais eu aplaudir Jesus, mais eu vou ser transformado? Não é isso que está escrito. Quanto mais você renovar a sua mente, isso aqui, irmão, para os nerds entenderem, isso aqui é um código de programação original que Deus deixou para você programar. Você digitar esses códigos aqui e dar Enter, programar sua mente com as coisas de Deus, porque esse é o código original. Esse aqui é a fórmula certa para a gente funcionar, para a gente ser transformado. Deus pegou a imagem e semelhança dele, colocou num código e colocou dentro da gente. E durante 7, 10 mil anos, o diabo vem desprogramando isso, colocando vírus, colocando bug, colocando tudo de errado. Para quê? Para você ser cada vez menos imagem e semelhança de Deus. Mas quando Cristo nos salva, Ele reconecta o nosso espírito com Deus, começamos a ter um relacionamento com Deus. Mas aqui diz culto racional. Ou seja, quando você se converte, você não comete um suicídio mental. Então o cérebro continua funcionando. Tua adoração ela também é racional. Tua forma de servir a Deus também é racional. E para isso você precisa pegar todo o processo de Deus. E sabe o que acontece, irmãos? O que eu vejo todos os dias na minha vida como pastor? Pessoas que foram muito mal programadas. E o meu trabalho, cada vez que eu estou pregando aqui, é te ajudar a transformar a sua mente. Esse é o meu trabalho. Pessoas têm pensamentos errôneos. Deixa eu explicar uma coisa para você, muito importante. Nós precisamos entender a mente de Deus. Quem concorda? Você tem que parar de achismo. Esse dia eu postei um vídeo no Instagram, de um rapaz dando um tapa assim, né? A Bíblia contra a minha opinião. Deus não está nem aí para a nossa opinião, irmão. A nossa opinião não tem nada, a Bíblia não está perguntando a nossa opinião. Nós temos que deixar nossa opinião de lado e saber a verdade. Deus não tem compromisso com opinião, Deus tem compromisso com a verdade. Hoje tem muita gente com opinião, não tem opinião. Jesus nunca disse para o diabo, olha, a minha opinião. Quando o diabo foi tentar ele, o que Jesus disse? Está escrito, a verdade é essa. Quando o diabo vinha tentar você, bom, eu acho, foi assim que Eva pecou, porque ela achava. Foi assim que Eva foi enganada. Ah, você acha mesmo que se você comer desse fruto, se ela dissesse assim, ó, Deus disse, acabou. Mas ela foi achar a opinião dela. Quando você começa a achar a tua própria opinião na frente da palavra de Deus, tudo vai dar errado na sua vida. Você precisa de programar sua mente com a mente de Deus. Você precisa entender as coisas que Deus ama. Você precisa entender as coisas que Deus odeia. Você precisa entender as coisas que Deus preza. Você precisa entender as prioridades de Deus. Você precisa entender as manias de papai. Você sabia que Deus tem mania? Deus é pai. E diz que ele é ancião ainda, irmão. Já viu? Velho, ancião, tem mais mania. É ou não é? Ah, pastor, Deus tem mania. Tem. Posso contar uma das manias de papai? Deus tem mania de pegar um Zé Ninguém e fazer ele grande. Deus tem mania de quando alguém falou assim, ó, não tem mais jeito. Aí que ele vem. Falei, então deixa comigo. Mania de Deus. Deus tem mania de deixar as coisas apodrecer até o 4º dia. Ai, quanto mais eu oro, está ficando pior, pastor. Espera que vai feder mais. Eu já estou acostumado. Pastor, mas a gente orou semana passada, em vez de melhorar, piorou. Pois é. Jesus deixou Lázaro feder. Toda vez que eu vejo uma mãe ou uma esposa, mães e esposas que o marido não é crente. Pastor, ora pelo meu marido, para ele se converter. Aí eu faço uma pergunta, irmã, você está
disposta a ver a coisa ficar feia. Como assim, pastor? Porque a maioria das pessoas ora errada. O homem lá, cachaceiro do mundo, né, não quer saber nada de Jesus, ela está orando para ele converter. Ela diz assim: Deus abençoa meu marido, prospera meu marido, enche de bênção meu marido. Mas aí ele vai continuar naquele jeito. E aí? Agora, quando você fala assim: Deus, faça o que for necessário, mas traz aquele homem aos teus pés, você tem que estar disposto a coisa a feder. A minha mãe orava para mim me converter. Cada dia eu piorava. Cada dia a coisa fedia mais. Cada dia. Por quê? Porque Deus deixa você chegar até lá nas bolotas dos porcos, porque ali é onde você acorda. Quando ainda está mais ou menos bom, ninguém acorda. É só quando você às vezes chega num ponto extremo. Quem está entendendo? Pastor, está na Bíblia? Está em toda a Bíblia. Quem tem intimidade com a palavra vai começar a compreender a mente de Deus. Tem alguém orando aqui para o filho converter ou para o marido converter? Levanta a mão. Olha aí. Tenho certeza que a maioria ora: ai, Deus abençoa, prospera, enche de bens, guarda, protege. Ou você não deixa nada tocar. E a pessoa está lá do jeito que ela... Ora diferente, fala: Deus, faça o que for necessário, mas traz essa pessoa aos teus pés. Amém? Tem gente que fala assim: ah, você passou por uma lavagem cerebral. Eu falei: graças a Deus. Quero lavar ainda mais esse cérebro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como água. Como purificará o jovem o seu caminho? Pela palavra de Deus. Então você tem que entender. Agora, como que você, se você não sabe o que Deus ama, não sabe o que Deus odeia, não sabe o que Deus não gosta, não sabe o que Deus quer, não sabe, porque você não lê, não estuda, não busca, não vai atrás, você vai viver sempre no teu achismo, e você às vezes vai estar fazendo coisas que desagradam a Deus, sem saber que desagrada a Deus. Eu, por muitos anos, amando a Jesus com todo o meu coração, ok? Fazia coisa errada, de todo o meu coração. Mas a Bíblia não diz que só vale a intenção do teu coração. A Bíblia diz o seguinte: meu povo pereceu por falta de conhecimento. Por exemplo, eu não achava que eu tinha que ter pastor. Era eu e Deus. Eu sou de Jeová, sou do mato, eu vou no monte. Eu era um rebelde, eu achava que era eu e Deus e acabou. E eu só apanhei na vida muitos anos. Eu atrasei muitas coisas na minha vida por causa disso. E eu amava a Deus de todo o meu coração, amava. Eu queria ver milhões de pessoas salvas para Jesus, queria. Pastor, o senhor era ruim? Eu não era ruim. Eu tinha problema de quê? Que eu fui programado, as pessoas que estavam ao meu redor eram rebeldes, e eu fui programado para ser um rebelde. Eu participei de divisão, era novo convertido, teve uma divisão, eu fui com o povo da divisão. Eu achava que aquilo era normal. Até um dia que Deus, através da leitura da palavra, através de estudar, através de escutar gente que não era rebelde, minha mente foi reprogramada e eu entendi que a submissão é a melhor escolha, que honrar é a melhor escolha, que estar debaixo de uma cobertura espiritual é a melhor escolha, de ter um pastor para se submeter é uma proteção. Vamos aplaudir Jesus por isso. Quantas coisas estão erradas na sua vida e é problema de programação. Você foi programado dentro de casa. Nós temos um problema sério nos casamentos, nas famílias hoje. Por quê? Você foi programado do jeito que o diabo gosta. Como assim, pastor? Cresceu sem um pai dentro da casa, já é ruim. Tem gente que cresceu que a mãe assumiu o lugar de liderança. Aí você cresce numa família assim. Aí você fica se perguntando, por que teu casamento está dando errado? Porque em vez de você pegar a programação do que está escrito na Bíblia, você arrasta teu espírito de lagarta para o teu casamento. Aí você chega no teu casamento, você foi programada para ser feminista. A vida inteira, tuas amigas eram feministas, teu povo era feminista, tudo que você assistia feminista, os artistas feministas, os filmes que você gostava feminista. Aí você vem, aceita Jesus. Ai, Jesus é lindo. Mas no teu casamento, você que quer ter a cueca. Aí vem pedir oração. Pastor, meu casamento não dá certo. Não é que teu casamento não dá certo. Às vezes você está mal programado, às vezes teu marido está mal programado. Vamos ver o que a Bíblia tem para dizer? Qual que é a postura que uma mulher tem que ter? Qual a postura que um homem tem que ter? Tem muito homem que ele é feminista. Não é? Tem gente que fala que o homem problema é o machista. Tem mais homem feminista que machista. Tem homem que não faz nada, tem homem que não paga as contas, tem homem que não quer trabalhar, tem homem que deixa a mulher fazer tudo, tem homem que são uns banana. E a gente quer tudo que Deus faça num toque de mágica, não é assim? Ah, um milagre. Ah, eu fui lá, o pastor orou por mim, meu casamento foi transformado. Não está escrito na Bíblia. Transformado é uma metamorfose, você tem que fazer constantemente, você tem que meditar constantemente. Primeiro ano de casamento, eu e a apóstola, nós quase se matamos. Foi o pior ano de casamento meu e dela. A gente quase se matou. A gente quase divorciou 7 vezes no primeiro ano de casamento.
Irmão, primeiro ano de casamento foi um inferno. Porque eu falava assim, eu não faço a cama. Eu morava sozinho, né? Sei lá, desde os 17 anos que eu morava, 18 anos que eu saí de casa. Eu só arrumava a cama no sábado, irmão, que era o dia de limpeza. A minha esposa, ele não vai nem para tomar o café se não fez a cama. E eu falei, não vou fazer. Ela, vamos fazer. Alguém te revelou minha vida, pastor. Mas por quê? Eu vinha de uma programação e ela vinha de outra programação. E agora, por que a gente resolveu? Porque nós dois somos humildes o suficiente para olhar para a Bíblia, para procurar ajuda, para ler o que a Bíblia tem para falar, para entender um ao outro, e a gente chegou num consenso e nós nos submetemos à palavra de Deus. Hoje somos o casal, um dos mais felizes desse planeta Terra. Você tem um problema de programação. Olha, uma coisa que eu gosto muito de ensinar, muita gente tem uma programação totalmente errada sobre o dinheiro. E os pastores, às vezes, têm medo de falar sobre esse assunto. E aí, em vez de ajudar, o problema vai perdurar cada vez mais. Quem programou tua mente sobre o dinheiro? Tem dois extremos. Uma, você pode ter sido programado atualmente pelos teus pais, teus avós, aquela formação que você teve desde pequeno, uma mente de escassez, uma mente que nunca tem dinheiro para nada. Teu pai sempre falava, não tem dinheiro. Papai compra, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quem ouvia isso toda hora do pai e da mãe? Aí você chegou agora na tua fase adulto, não tem dinheiro. Você tem a mente de escassez, você tem a mente de pobreza, tem a mente de miséria. Na tua casa tudo é remendado, tudo é emprestado, tudo é coisado, tudo é assim encardido, tudo é velho. Você não troca nem aquela luzinha ali amarela, ela já está rachada. Irmão, se na tua casa o interruptor é amarelo, rachado, você veio dessa mente encardida de pobreza, miséria e escassez que você trouxe das tuas avós, dos teus pais, de que não tem dinheiro. Se a tua coisa favorita na tua casa é uma fita isolante, irmão, resolve tudo com fita isolante. Sério, mas o quê? Você foi programado para ser pobre. Foi programado para dizer que não tem dinheiro. Você não consegue ver dinheiro em lugar nenhum. A pessoa ela não consegue ver riqueza em lugar nenhum. Ela só consegue ver falta de tudo. Foi uma programação errada. Tem outros que foi programado no outro extremo, que também não tem nada a ver com a Bíblia. Foi programado por esses coaches que falam o contrário e que manda você dar a vida pelo dinheiro e a pessoa gasta milhares de reais em cursos que depois é tudo enganação. E eles são amantes do dinheiro e largam a igreja para ganhar dinheiro e se tornam amantes do dinheiro e servos de mamão. Por isso que eu, como pastor, eu tenho a responsabilidade de ensinar para vocês o que a Bíblia ensina sobre dinheiro. E você nunca pode ficar achando ruim de eu te ensinar. Teus pais ensinaram você sobre sexo? Não, né? Quem te ensinou? O amiguinho da esquina. Quem te ensinou? Filme pornográfico. E se eu não te ensinar o que a Bíblia diz sobre essas coisas, o mundo vai te ensinar. Então eu vou te ensinar, porque eu sou pai. Eu não vou deixar o mundo te ensinar. Eu vou te ensinar o que está escrito na palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Talvez você está aqui hoje, pastor, eu quero um milagre na minha vida. Deus faz milagres? Com certeza faz milagres. Essa igreja é uma igreja de milagres, amém? Nós vemos milagres praticamente toda semana. Alguém vem contar para nós sobre um milagre que ela viveu. Deus é um Deus que ama fazer milagres, está na natureza de Deus. Inclusive, se você está na igreja que não tem milagre, provavelmente Deus não está ali, porque é impossível Deus estar no lugar e não acontecer milagres. Quem concorda? Onde você aprendeu isso, pastor? Eu programei minha mente que está escrito ali. Esses sinais seguirão os que creem. Então, eu tenho que ver sempre esses sinais seguindo os que creem. Preste atenção. O milagre, ele vem para te trazer um alívio. Diga comigo, milagre não transforma ninguém. Se eu te pegar e fazer uma lista aqui dos 10 maiores milagres que Deus já operou através do meu ministério. Uma vez orei para uma criança com microcefalia, sebocefalia, hidrocefalia, cega de nascença e vegetal. E Deus curou. A cabeça cresceu, os olhos começaram a enxergar na mesma hora, a criança não tinha movimento, começou a ter movimento. Eu tenho gravado e filmado todo esse relato. Esse dia, fui com o Lucas lá. Fui ver essa família. Fui lá no pastor, falei, pastor, lembra aquela menina que cresceu, o milagre foi assim. Ah, lembro, saiu da igreja. Pastor. Fui na casa dela, falei, você está desviada? Tô. Um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida, na história da humanidade. Falei, meu Deus, uma criança cega, surda de nascença, com microcefalia, hidrocefalia, sebocefalia, vegetal, Deus curou. Aqui na família do Reino já aconteceu uns milagres absurdos. Você fala assim, meu Deus, e a pessoa está no mundo. Milagre não transforma ninguém. Por isso que o Brasil teve muitos problemas nos anos 90, nos anos 2000,
Porque tinha gente que recebia milagre, eles faziam um CD e botavam o cara para poder contar o testemunho de culto em culto. Você lembra disso? E sabe o que acontecia? Essas pessoas não tinham caráter. Você precisa reprogramar sua mente, amém? Inscreva-se no nosso canal.